Jogos indies são feitos em todo lugar nesse mundo. E não só jogos indies, mas também jogos AAAs. E bem, no Brasil não poderia ser diferente. Temos jogos como os Super Chicken Jumper, que é um jogo feito por um youtuber bem famoso, ou então, pasmem, Slug Life. E temos um monte de outros jogos que você nem sabia que era brasileiro e que são brasileiros. E, inclusive, são muitíssimos bons. E hoje a gente vai falar sobre um jogo brasileiro muito bom, que no caso é o incrível jogo chamado Ghetto Zombies Graffiti Squad. O nome do jogo é até que bem estranho, mas o jogo é muitíssimo bom. Inclusive, se tu quer jogar um joguinho de matar zumbi, só por diversão. O jogo ele foi feito pela Fogo Games e distribuído pela Nuntius Games, que, por sinal, se vocês pesquisarem o nome dessa distribuidora de jogos, você vai perceber que todos os jogos que ela distribui são jogos brasileiros. E, novamente, jogos brasileiros que são bons. Muitíssimos bons. E bem, esse jogo é basicamente um shoot'em up, ou seja, tu vai sair por aí matando, atirando zumbis, que por sinal tem uma variedade até que bem grande de zumbis nesse jogo. Tem zumbis que são bizarramente resistentes, eu ainda não entendi como é que isso acontece, e tem zumbis mais fracos, que deixa a gameplay muito mais gostosinha. Além do que, esse jogo tem 4 personagens. 4 personagens esses que tem um estilo de gameplay inicial, pelo menos, um tanto quanto diferente. Não muda a gameplay de uma forma bizarra, como você pode pensar que poderia mudar, mas muda um pouquinho, pelo menos no início. E isso é uma coisa que eu já vou falar. Se vocês quiserem muito jogar esse jogo, eu recomendo pra caramba. É um jogo barato, você pode comprar basicamente por R$20. Eu comprei por R$17 na promoção, que, pasmem, aqui eu tava esperando bastante pra esse jogo, e eu fiquei muito feliz quando esse jogo saiu. Como eu falei já um pouquinho dos personagens desse jogo, por que não falar um pouquinho mais deles? A gente tem um total de 4 personagens diferentes para a gente jogar, que são jovens criados especificadamente para matar esses zumbis, sendo eles o Vini, o personagem com foco em agilidade. Ele é bem rápido e ele começa o jogo com uma SMG. A gente também tem a Kate, que é uma personagem balanceada, ela tem tudo e mais um pouco, e ela começa com uma pistola que dá um dano do caralho. Eu fiquei impressionado quando joguei com ela. Inclusive, você vai ver que a maior parte da gameplay foi com a Kate. Muito boa ela. O Fabão, que tem mais foco em ter mais vida do que os outros personagens, e ele começa com uma espingarda, que eu não joguei tanto assim com ele, como eu gostaria de ter jogado. Muito porque eu não gosto de espingardas. E também porque eu, sinceramente, eu tenho que fazer o vídeo. Eu não posso jogar com todos os personagens e dizer se eles são muito bons ou não. As armas deles, no caso. Mas quem gosta muito de ter bastante vida em jogos, o Fabão é sua escolha. Além do que, ele começa com a porra de uma espingarda, uma arma que dá dano pra caramba. E, por último, e não menos importante, a gente tem a Duda, que tem foco em fôlego, que permite com que ela dê dashes à vontade, e ela também tem um ataque muito forte, por mais incrível que pareça. O que, sinceramente, não muda muita coisa, só muda o fato de que seus ataques melee dão mais dano, e além do que, ela consegue usar armas pesadas com um pouquinho mais de facilidade. A arma inicial dela é uma Shuriken. Não tem muito mais o que dizer, é uma Shuriken, porra, é foda pra caralho. Mas, mais uma vez, infelizmente, não dei tanta importância pra ela. Eu joguei muito mais com o Vini, inclusive, a minha primeira vez que eu zerei esse jogo foi com o Vini, e minha segunda zerada foi com a Kate. Talvez exista uma terceira ou quarta zerada, mas isso eu não garanto nada porque eu tô gravando logo agora, né? E, bem, todos os personagens, eles têm uma coisa em comum, que é o fato de todos eles poderem subir de níveis. E lembrando que cada personagem tem o seu próprio leveling, o que eu fico um pouquinho triste, mas faz um pouquinho de sentido. Seu personagem pode upar até no máximo então nível 10, e a cada nível que você upa, você ganha um ponto de característica pra colocar neles. Ou seja, pode upar ataque, agilidade, fôlego ou vitalidade. Por isso que eu falei há um pouquinho tempo atrás, que o personagem que você escolher só vai mudar a sua arma inicial e os seus status iniciais também. E bem, você coloca esses pontos de habilidade em qualquer campo, em qualquer característica que você quiser, dependendo do que você acha que você precise mais, ou do que você acha que pode fazer sua gameplay ficar um pouquinho melhor. E, como eu falei, esse jogo é um shoot'em up, ou seja, você usa armas. E tem arma pra caralho nesse jogo. Eu fiz minha primeira jogatina, e eu encontrei uma quantidade até que bem grande de armas, e na segunda jogatina, um dos primeiros baús de item que eu encontrei, eu consegui uma arma bem diferente. Tipo, uma arma que eu nunca nem tinha visto nesse jogo. Eu nunca nem toquei nela, pra vocês terem noção. E, encontrei. O que mostra que esse jogo foi feito pra você jogar uma vez e jogar de novo, né? Jogo muito bom pra você fazer isso, inclusive. Já que, por mais que seja os mesmos negócios, o design de fase desse jogo é fixo, não é um roguelike. Ainda assim, é muito confortável jogar esse jogo. E como eu falei, esse jogo tem muita arma. Para ser mais exato, a gente tem pistola,
pistolas, SMGs, rifles de assalto, rifles de precisão, espingardas e as armas que você mais vai utilizar, as armas únicas, que utilizam de uma bala especial para ela. Inclusive as armas principais, as armas iniciais do seu personagem são armas únicas, armas que usam balas específicas para ela. Essas armas costumam normalmente dar mais dano ou ter uma performance melhor do que as armas comuns, mas isso também não tira o fato de você conseguir encontrar armas comuns muito fortes. Tipo, uma porra de um rifle que mata a maior parte dos zumbis com um tiro na cabeça só. Inclusive, cada vez que você dá um headshot nesse jogo, aparece escrito na russa depois de um tempo. É muito satisfatório isso. É um jogo bem brasileiro, eu gosto muito disso. Eu realmente gosto muito disso. E, bem, o looping de gameplay desse jogo é basicamente o seguinte: você entra numa área nova e você tem que encontrar pontos pra você graftar. Durante esse meio tempo, você vai encontrar zumbis esses que vão tentar te atacar, e quando você mata eles, você dropa cabeças de zumbi, que eu, sinceramente, eu não sei pra que ela serve, eu juro. Eu tentei muito encontrar alguma coisa, mas elas não servem pra muita coisa. Eu fico um pouco triste, inclusive, por conta disso. Mas, enfim, deve ser só mais um contador de quantas mortes, quantos zumbis você consegue matar. E você também tem uma chance de eles droparem ou munição, ou droparem estrela. Estrelas essas que você também consegue pegar através de recompensas quando você termina de graftar uma parede. E você pode utilizar essas estrelas tanto para abrir caixas de armas, ou então caixas de vida, que te dão vida, e as caixas de arma, obviamente, dão armas diferentes. E dependendo muito da sua sorte, você consegue pegar uma arma muito pica logo no início, ou uma arma mais ou menos, lá no final do jogo. Isso aconteceu muito comigo meu no save do Vini. Eu encontrei a porra de uma SMG normal no fim do jogo. Como é que isso vai me ajudar? E eu acho que eu não falei muito sobre isso, mas eu tenho que falar que o trabalho artístico desse jogo é muito bem feito. Os sprites de cada cenário e até mesmo dos personagens são muito bem produzidos. E muito mais disso, o design das armas também são muito bem feitos. São as coisas magníficas desse jogo. E agora, eu tenho que falar uma coisa. Esse jogo é muito curto. Nós temos um total de 4 partes desse jogo. A primeira parte foi você passando na favela, que, de novo, é muito bonita. A segunda parte se passando na cidade grande. A terceira parte se passando em uma parte mais industrial, barra de praia desse jogo. E a quarta parte se passando em um cemitério. Em todas essas partes, você acaba por enfrentar um mini-boss em algum momento. Mini-boss esses que são até que bem legais. O primeiro mini-boss é maneiro, mas não é tão desafiador assim. Muito por conta de ele ser o primeiro mini-boss que você encontra. E, sinceramente, ele não é tão marcante assim. O segundo mini-boss desse jogo é basicamente um Frankensteinzão. Eu gosto muito do design dele, mas eu não gosto da luta contra ele, porque ele desvia das suas balas com uma frequência bizarra. Se tu tiver com uma SMG, um rifle de assalto, você vai perceber que vai ver mais erro do que você dando dano na porra do bicho. O terceiro mini-boss, ele é basicamente um gigante que treme a tela e que, por algum motivo, o meu frame rate, na primeira vez que eu lutei contra esse bicho, foi pro caralho. O jogo tava dando a 60 FPS, o jogo desceu pra 25. Bizarro, inclusive. E o quarto e último mini-boss desse jogo é um amálgamo de zumbis que, sinceramente, eu acho essa luta a melhor luta de mini-chefe que eu já vi em um jogo de shooter. Muito boa. Muito gostosa de se enfrentar. E, claro, como esse jogo tem mini-chefes, tem ao menos um chefão. E ele tem, em todas as 4 áreas, quando você chega no final delas, você enfrenta o Fome. Chefe esse que se repete, que, inclusive, durante 3 partes desse jogo, ele tem a mesma boss fight. Mas, sinceramente, isso não atrapalha muito, assim. Ele é um boss muito bem feito, você não percebe isso. E, de novo, é muito bom. Muito boa essa boss fight. E, chegando na última fase desse jogo, ele se transforma em uma parede zona de carne fugida, que me lembra muito um boss do Enter the Gungeon. E é uma boss fight até que interessante se enfrentar, não posso nem mentir, é bem legalzinha. E quando você finalmente finaliza, acaba de matar o Fome, você termina o jogo. Você terminou o jogo. Esse jogo não tem uma second run, uma segunda vez, um new game plus, infelizmente. Então você zerou o jogo pela primeira vez, você zerou o jogo mesmo. Não tem nem acesso de capítulos, o que me deixa um pouquinho triste. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse jogo em questão. Coisinhas minhas mesmo, sabe? Coisinhas que eu ou me incomodei ou fiquei um pouco com dúvida. No caso, é a questão, um pouquinho da questão das músicas desse jogo, que eu joguei esse jogo por muito tempo mesmo. Eu fiquei, bem feliz jogando esse jogo, mas uma coisa que me incomodou muito jogando ele foi o fato de que esse jogo tem pouquíssimas músicas, poucas. E, querendo ou não, uma hora meio que enjoa você tá ouvindo a mesma OST durante muito tempo desse jogo, mas, isso pode só ser eu sendo um pouquinho chato em questão desse jogo. E uma outra coisa que é mais um comentário, uma dúvida minha, do que outra coisa, é que esse jogo parece ter sido feito um pouquinho pra ter um multiplayer, sabe? Eu sinto que esse
esse jogo, se ele tivesse um multiplayer, seria muito mais divertido, muito mais legal. Por mais que eu não pudesse jogar tanto assim o multiplayer, porque o acéfalo que eu tenho como pessoa que pode jogar comigo, ele tá offline metade do tempo. A outra metade tá fazendo RPG. Mas, se eu tivesse um multiplayer, eu acho que seria muito mais legal. Muito mais legal mesmo. Mas, claro, é só uma coisinha que eu tenho pra falar sobre esse jogo. E tirando essas duas coisinhas que eu tenho pra falar, esse jogo é fantástico. Você pode comprar esse jogo sem ter medo algum. Recomendo muito que você jogue esse jogo por você mesmo. Não veja uma review só minha ou review de alguma outra pessoa. Jogue esse jogo por si mesmo e veja o quão bom ele é. E também se ele vai muito ao seu gosto, né? E, bem, esse foi o vídeo desse mês, né? Mês 2016, no caso, né? Um mês 2016 bem atrasado, porque eu hibernei bonito dessa vez. Mas, provavelmente, não vai acontecer mais esse ano. Eu tô preparando, inclusive, um vídeo que vai ser bem grandinho. Eu acho que pelo menos chega uns 25 a 30 minutos, né? Então, aquilo. Obrigado por assistir também, né? Vocês ouviram, provavelmente, por 16 minutos, um Zé Mané falando de um jogo até que legal, que ele ficou viciado por muito tempo. Enfim, talvez em um próximo vídeo a gente se veja, né? Se existir o próximo vídeo.